O Catecismo em minha vida. Meditação dos textos do Catecismo da Igreja Católica a partir da página do Vaticano. A profissão da fé. Eu creio, nós cremos. Capítulo 2. Deus vai ao encontro do homem. Artigo 1. A revelação de Deus. Vinde, Espírito Santo, e purificai os nossos pensamentos. Deus vai ao encontro do homem. Pela razão natural, o homem pode conhecer a Deus com certeza a partir das suas obras. Mas existe outra ordem de conhecimento que o homem de modo nenhum pode atingir por suas próprias forças, a da revelação divina. Por uma vontade absolutamente livre, Deus se revela e se dá ao homem. E Deus o faz revelando seu mistério, o desígnio benevolente que, desde toda a eternidade, estabeleceu em Cristo, em favor de todos os homens. Revela plenamente o seu desígnio, enviando o seu Filho bem-amado, nosso Senhor, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Primeira seção do artigo 1. Deus revela o seu desígnio benevolente. Aprove a Deus, na sua sabedoria e bondade, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, segundo a qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina. Deus, que habita numa luz inacessível, quer comunicar a sua própria vida divina aos homens, que livremente criou, para fazer deles, no seu Filho único, filhos adotivos. Revelando-se a si mesmo, Deus quer tornar os homens capazes de lhe responderem, de o conhecerem e de o amarem, muito para além de tudo o que seriam capazes por si próprios. O desígnio divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo por meio de ações e palavras intrinsecamente relacionadas entre si e esclarecendo-se mutuamente. Comporta uma particular pedagogia divina. Deus comunica-se gradualmente ao homem e prepara-o por etapas para receber a revelação sobrenatural que faz de si próprio e que vai culminar na pessoa e missão do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Santo Irineu de Leão fala várias vezes desta pedagogia divina, sob a imagem da familiaridade mútua entre Deus e o homem. O Verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem, para acostumar o homem a aprender Deus, e Deus a habitar no homem, segundo o beneplácito do Pai. As etapas da revelação. Desde a origem, Deus dá-se a conhecer. Deus, criando e conservando todas as coisas pelo Verbo, oferece aos homens um testemunho perene de si mesmo nas coisas criadas. E, além disso, decidindo abrir o caminho da salvação sobrenatural, manifestou-se a si mesmo, desde o princípio, aos nossos primeiros pais. Convidou-os a uma comunhão íntima consigo, revestindo-os de uma graça e justiça resplandecentes. Esta revelação não foi interrompida pelo pecado dos nossos primeiros pais. Com efeito, Deus, depois da sua queda, com a promessa de redenção, deu-lhes a esperança da salvação e cuidou continuamente do gênero humano para dar a vida eterna a todos aqueles
que, perseverando na prática das boas obras, procuram a salvação. E quando, por desobediência, perdeu a vossa amizade, não o abandonastes ao poder da morte. Repetidas vezes, fizestes aliança com os homens. A aliança com Noé. Desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus procurou imediatamente salvar a humanidade, intervindo com cada uma das suas partes. A aliança com Noé, a seguir ao dilúvio, exprime o princípio da economia divina em relação às nações, quer dizer, em relação aos homens reagrupados por países e línguas, por famílias e nações. Esta ordem, ao mesmo tempo cósmica, social e religiosa, da pluralidade das nações, destinava-se a limitar o orgulho de uma humanidade decaída que, unânime na sua perversidade, pretendia fazer por si mesma a própria unidade à maneira de Babel. Mas por causa do pecado, quer o politeísmo, quer a idolatria da nação e do seu chefe, são uma contínua ameaça de perversão pagã a esta economia provisória. A aliança com Noé permanece em vigor enquanto durar o tempo das nações, até a proclamação universal do Evangelho. A Bíblia venera algumas grandes figuras das nações, como o justo Abel, o rei e sacerdote Melquisedeque, figura de Cristo, ou os justos Noé, Daniel e Jó. Deste modo, a Escritura exprime o alto grau de santidade que podem atingir os que vivem segundo a aliança de Noé, na expectativa de que Cristo reúna na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Deus elege Abraão. Para reunir a humanidade dispersa, Deus escolhe Abrão, chamando-o para deixar a sua terra, a sua família e a casa de seu pai, para o fazer Abraão, que quer dizer pai de um grande número de nações. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. O povo descendente de Abraão será o depositário da promessa feita aos patriarcas, o povo eleito, chamado a preparar a reunião, um dia, de todos os filhos de Deus na unidade da Igreja. Será o tronco em que serão enxertados os pagãos tornados crentes. Os patriarcas, os profetas e outros personagens do Antigo Testamento foram e serão sempre venerados como santos em todas as tradições litúrgicas da Igreja. E até o próximo vídeo. Deus abençoe você.